Boa noite a todos e todas. Pessoal que não deu tempo da gente falar boa noite aí, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nessa segunda-feira fria, em que eu me arrependo de não ter pegado uma blusa ali no meu quarto, mas fechei a janela aqui, dá para aguentar. Então vamos fazer o nosso Vai estudo, lá né? pegar, Caio. Pode Não, ir. não, tô Ô, brincando. Caio, nós esperamos você ir buscar uma blusinha. Não, então eu vou, peraí, já vou. E eu tô quase, Tá frio, né, gente? indo pegar uma calça também para mim. Olha, duas coisas que atrapalham a concentração da gente. É fome e frio, não é mesmo? É verdade. Eu acho. Agora sim, devidamente agasalhado, pela compreensão de vocês e pela minha blusa, vamos aqui voltar para o nosso estudo da Gênese. Nós estamos num debate, o tema semana passada, então conto aí com a colaboração e com a paciência de vocês também. Nós estamos encerrando o capítulo 5 da Gênese. Hoje nós vamos falar do ponto 13. Provavelmente, então, a gente vai encerrar o capítulo 5 e vamos entrar no capítulo 6. E vamos ao nosso estudo. Caso queiram fazer qualquer comentário, seja para concordar ou para discordar, ou para complementar, qualquer coisa, por favor, me interrompam. E a gente vai trabalhando e amenizando a nossa situação, né? Então vamos lá. Nós vimos falando então, a gente está falando da Gênese, né? E estamos falando aqui, ó, dos sistemas do mundo antigo e do mundo moderno, né? Que a gente está estudando, Kardec vem nos mostrando um histórico de como que a humanidade foi grão a grão, passo a passo, fazendo suas descobertas e derrubando, consequentemente, dogmas. Né? A ciência faz isso mesmo. Às vezes nós temos uma crença e confiamos muito nela, mas a ciência nos mostra que estávamos errados. Né? E nós, como seres humanos, né, como pequenos que somos, nos cabe aceitar o que a ciência nos demonstra. Seja através aí da parte de humana, da parte de exatas, biológicas, nós temos que ter a humildade de reconhecer quando erramos. E nós erramos e muito no entender da Gênese, né? A gente está estudando justamente isso, que à medida que os seres humanos foram desenvolvendo os instrumentos de observação, especialmente as lentes, né? Telescópio, microscópio também, né? Nós fomos descobrindo que nós não somos o centro do universo, que nós estamos num planeta redondo, né? E a gente está partindo, então, Kardec está demonstrando aí para nós sobre isso. No último ponto, Kardec falou sobre as estrelas, né? As formação, o desenho que às vezes as estrelas parecem nos mostrar, né? Que é onde tem a origem os signos do zodíaco. E Kardec demonstrou para nós que isso é simplesmente fruto da imaginação, né? Que nós que imaginamos que ali naquele espaço tem um desenho de um leão, um desenho de uma balança, de um escorpião, né? E é isso aí. Vamos para o item 13, então. A partir de Copérnico... Ô, Caio, pode aumentar a letrinha um pouquinho, por favor? Posso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Melhorou, Dulcinho? Bastante, obrigada. Ah, de nada, imagina. Item 13. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmoganias deixaram para sempre de subsistir. Cosmoganias era
as religiões politeístas, né? Vários deuses, e essa cosmogonia é quando eles narravam o nascimento dos deuses. Então, depois de Copérnico e Galileu, com os ensinamentos que eles trouxeram, né? Isso aí caiu por terra, essas origens, né, que a gente acreditava foram caindo por terra. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Então, quando Kardec está falando dos homens de gênio, né, são não só Copérnico e Galileu, mas todos que precederam também, esses homens esses espíritos que estiveram na Terra, altamente desenvolvidos intelectualmente, né, e que eles trouxeram uma luta, e eles tiveram que lutar contra os preconceitos, né, especialmente de seita, né, porque, como a gente vem falando aqui, as religiões, em sua maioria, são fundadas em dogmas que eles acreditam que são inabaláveis. Mas chega um determinado ponto da ciência que ela demonstra que aquele dogma está errado, né? Então, esses homens de gênio tiveram que lutar para provar o que eles estavam falando, né? Porque o negacionismo, muito grande. Mostrava-se, então, comprovavam-se através de cálculos que a Terra era redonda, mas esses dogmas, né, as pessoas traziam muito enraizados desses dogmas e se negavam a isso, a aceitar a verdade. Mesma coisa sobre a Terra girar em torno do Sol, porque era uma ofensa, porque acreditávamos que nós éramos o centro do universo, o que o Sol trabalhava para nós, que as estrelas, né, que a Lua, enfim. Então, com o desenvolvimento da ciência, foi tendo esse choque da verdade da ciência com o preconceito das religiões, né? Bastou a invenção de um instrumento de ótica para derrocar uma construção de milhares de anos, né? Então, bastou um instrumento de ótica, né, de lentes, as lentes de observação, para derrubar uma construção de milhares de anos, né? Porque foi através dali que se percebeu que havia estrelas errantes, haviam planetas que são diferentes de estrelas, né? Pôde-se observar a sombra da Terra na Lua, enfim, então foi caindo por terra essas milhares e milhares de anos de construção de ideias que partiam do imaginário humano, né? Então, através dessa invenção, desse instrumento, cai por terra aqueles dogmas que a gente viu aí atrás, né? Do céu ser um firmamento, do inferno estar embaixo da terra e tal. Graças à tipografia, eu estava dando uma olhada aqui, tipografia é quando eles conseguiam fazer tipo uma publicação em papel, né? Como nós temos hoje, né? Eram instrumentos que cada bloco representava por uma letra, e ele era solto, como a gente tem nas máquinas de escrever. Então, montava aqueles quadrados de uma forma de formar uma palavra e prensava. Então, aquilo saía escrito no papel. Até então, a maioria da comunicação era oral, era falada, né? Então, como a gente viu um pouco lá para trás, essas descobertas científicas até então ficavam só entre os cientistas e as pouquíssimas pessoas que sabiam ler os manuscritos, né? Então é a partir dessa tipografia, que hoje a gente pode entender como publicações, que tem uma disseminação das ideias. Quer ver? Ó, Kardec coloca assim para nós. Graças à tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Que luta que ele está falando? Na luta que tinham os cientistas contra os preconceitos, né, dos dogmas da época.
Então, aqueles cientistas não estavam mais sozinhos, né? O público, né, quem tinha acesso a essas publicações, começaram a ler, né, e ver que tinha verdade naquilo. E começaram a tomar parte nessa luta. Então, já não era contra os indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham que combater, mas contra a opinião geral que esposava a causa da verdade. Então, os dogmas, né, as pessoas que defendiam os dogmas, eles não tinham que lutar mais só contra Copérnico, contra Tales de Mileto, contra o cientista individual, mas contra o público, porque aquelas informações científicas chegaram ao público. E aí como eram lógicas, tomaram uma força diante do público e aí se disseminaram e quem defendia o dogma passou a ter que lutar não só contra os cientistas, mas também contra o público. O Caio, Fica à vontade, por favor. posso falar? Claro. Então, e não foi só cientificamente falando, houve também, porque antigamente os poucos livros que tinham os poucos escritos, tinha os escribas, né? Aquela profissão, os judeus escreviam a Torá, era tudo manualmente. E era muito trabalhoso. Então, quando foi a impressão, tanto é que o que aconteceu, vamos dizer assim, espiritualmente falando, a reforma protestante só aconteceu porque já existia a tipografia, porque Lutero, ele criou milhares de cópias para distribuição. Então, e outra coisa que a gente precisa lembrar, a imprensa, quando ela foi criada por Gutenberg, não foi uma invenção pacífica, porque assim, muitos trabalhadores, esses escribas, os próprios cientistas, foram contras. Muitos temiam que um livro que não era saído da tinta de um escriba ou de um monge, ele era uma força, olha bem a expressão, era uma força perturbadora. E aí eu faço uma analogia com o que aconteceu em 1861, eu acho, em Barcelona, quando foram queimados centenas de livros espíritas, inclusive o livro dos médicos, porque também era considerado uma força perturbadora, né? Verdade, perfeito. Era uma força perturbadora, por quê? Porque abalava as estruturas. As pessoas que queriam manter, principalmente o grande público, sob as suas rédeas, passavam a perder esse controle. Porque as informações chegavam, o raciocínio desenvolvia, as pessoas teriam a liberdade de ler, né, no seu exemplo aí de Kardec, de ler Kardec, concordar ou não. Então, aqueles que estavam na rédea, né, que estavam segurando o povo, eles ficaram com medo, porque a gente obedecia a eles, tudo que eles falavam. Então, vocês vejam como o conhecimento, ele traz liberdade para nós. É através do conhecimento que a gente pode ler alguma coisa e falar concordo ou não concordo, ou vou pesquisar. Essa difusão do conhecimento, ela é revolucionária. Ela faz com que a gente progrida, é um salto no nosso desenvolvimento. Caio, Fique à vontade, Lucélia. então, e também é bom lembrar que a Bíblia, ela não era, ela era só a igreja, né, os padres que tinham. O povo não tinha, ou seja, o clero defendia a ortodoxia e não havia como questionar, porque as pessoas não tinham a leitura da Bíblia, né, para fazer. E também uma coisa para ser lembrada, que os escribas, alguns nem sabiam ler, eles só sabiam copiar, né?
Por isso que houve alguns erros, né, na compilação dos textos bíblicos, por exemplo, né, porque muitos não sabiam ler, apenas copiar. Não era a maioria, mas existiam muitos também. Não é, Lúcia? Eu li isso várias vezes. Eu acho Exato. que não é. Isso se comprova. Aí, para a gente ter uma noção do quanto se perdeu e se alterou no texto, que muitas pessoas ainda tomam ao pé da letra, né, Lucélia? E, ó, você tinha falado, Lucélia, na semana passada, de quando, né, seria a tipografia. Aí, como a Lúcia bem falou, essa tipografia, que é a prensa móvel, foi inventada por Gutenberg na Alemanha, em mais ou menos 1440, que foi quando aconteceu a Revolução da Imprensa. Então, é século XV. É o que você tinha dito mesmo. Você tinha dito 1430, foi nessa época, sim. Por aí. É isso aí. Então, a partir dali que começaram as publicações. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam? Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo que de esforços do gênio, que de devotamento se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Olha que bonito. Quando Kardec faz essa primeira frase, né, quão grande é o universo em face das proporções que nossos pais assinavam. Então, imagina antes da divulgação desses conhecimentos, nós achávamos que a Terra era o centro do universo e que tinha ali o Sol, um Sol só, que tinha aquelas estrelas e só nós de planetas. Quão pequeno era o nosso conhecimento. Porque o universo, hoje a gente sabe que existem diversas galáxias, diversos planetas, né? Isso que a gente conseguiu contar, isso os corpos que ainda não descobrimos, né? Os bilhões de estrelas que existem, né? Então, quanto é sublime a obra de Deus. Então, assim, quando a gente vai olhando a obra de Deus através da ciência, ela é milhões de vezes mais bonita e mais perfeita do que a gente imaginava, né? A ciência ela é muito bonita, porque ela nos mostra mais ou menos esse tamanho aí, né? Caio, Fica à vontade. não, é sobre até essa questão que fala nesse parágrafo, que eu acho interessante o capítulo inteiro, né? De como esses cientistas, né? Esses pensadores, esses pesquisadores durante milênios que nos trouxeram notícias dos seus descobrimentos, das suas observações acerca da forma como o planeta situa no universo, né? Hoje a gente tem a tecnologia aí à disposição, né? Posso citar o telescópio Hubble, né? Que hoje viajou, né? Imensuráveis bilhões, né, de quilômetros aí, e mostrando o tamanho do universo, né? E lá atrás, os espíritos superiores já traziam para Kardec, nos trazia a questão das muitas moradas da casa do Pai, né? E a gente vê a evolução construída, né, que até então a gente viu aí no capítulo, dessas personalidades, né, trazendo a dificuldade deles mostrarem a verdade e a aceitação da nossa própria aceitação, né, como terrenos aqui, né.
E mostrar que não somos só nós, espíritos, que vivem nesse planeta. E outros planetas, sim, habitados, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Se a gente for ver toda a evolução, né, de conhecimento do homem acerca do universo. É bonito mesmo. Verdade, Roque. Muito bonito. Ô, Caio, Fica à vontade, Lucélio. como muito bem comentou o Roque, olha que quando foi apenas em 1923 com, com o ramo, aliás, que que nós ficamos sabendo que nós tínhamos mais de uma galáxia. Pensa bem, não faz tanto tempo assim, Muito recente. né? Que é muito recente, que descobriu que Andrômeda não fazia parte da nossa galáxia e foram descobrindo outros, né? Aí veio Einstein com a teoria da relatividade, com a matemática, aliás, que ajudou a descobrir mais coisas. E segundo os cientistas, há mais estrelas no céu do que os grãos de areia de todas as praias do nosso planeta. É assustador, né? Já pensou ficar na época, né? Já, né? Ele era visionário, ele já falava que era imenso, né? Realmente é imenso, né? Isso aí é um exercício muito bom de humildade para a gente, né? Porque às vezes a gente se acha tanto, que pode tanto. Passou de um pontinho que para ser visto de lá de cima tem que pegar, né, uma lente enorme, né? Realmente é um exercício de humildade, né? Olha lá. Item 14. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada, né? A obra iniciada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, um de cujos focos o Sol se ocupa. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Olha só o tempo que demorou para que a ciência, como ele vem falando aqui desses grandes expoentes, né, Kepler, Newton, Laplace e tantos outros aí, conseguem estabelecer, então a gente sai de uma área em que a gente imaginava coisas, né, conjecturas e probabilidades, para se tornar uma ciência. A astronomia passa a ser uma ciência. É uma coisa exata. Onde as afirmações não vêm do imaginário, não vêm de conjecturas e de nada. Vêm de cálculos. Vem de cálculos e vem da geometria. Então, os movimentos dos planetas, do Sol, o movimento de translação, ele é todo calculado, ele tem uma lógica. Ele não estamos errante no universo, né? Girando ao léu. Não, há uma lógica e é possível calcular, né? Lembra que lá atrás, eu não lembro se foi Tales de Mileto, um deles, conseguia calcular quando que vai ter um eclipse. Né? Hoje a gente sabe, eles avisam, sai na televisão, né? Ó, vai ter um eclipse que vai dar para ver de tal lugar.
Vai dar para ver do Brasil, vai dar para ver da Austrália. Eles avisam de onde vai dar, a hora exata que vai dar. Por quê? Porque a astronomia é uma ciência. Ela é baseada em cálculos, ela tem fundamentos muito, muito corretos, né? Mas, Caio, você vê como esse imaginário, como é importante, como foi importante a tipografia. Porque através da tipografia é que veio a revolução científica. Porque antes, o que acontecia? Por que essa revolução, que foi mais ou menos do século XVII até o século XVIII, passou a dar atenção às necessidades humanas? Ao contrário da Idade Média, o que era? Era o teocentrismo. Era só pregava os assuntos divinos. E pior, quem era o detentor total do controle desses assuntos divinos? Era a Igreja Católica, onde muitos, ou talvez todos nós, fizemos parte. Então, não estamos aqui julgando aquelas pessoas. Aí que começa a ter o humanismo, a ciência consegue comprovar fenômenos naturais, em vez de deixar essa interpretação aquelas pessoas que detinham o poder da Igreja Católica. A gente vê isso em filmes, vê na história, o poderio que era de todos, não só da Igreja Católica, mas assim, os grandes sacerdotes, os grandes líderes religiosos é que ditavam o destino. Mandava você para a fogueira ou não, dava uma interpretação para um eclipse, e aí o que era? Era a fé cega. Era a fé cega. Então, assim, a fé raciocinada, você não podia questionar. E isso, até hoje, a gente precisa fazer essa análise e não se deixar levar, seja quem for que estiver falando. Talvez você não é que o outro está errado, talvez você não consiga ainda compreender, então você tem que passar pelo seu crivo e falar, bom, isso eu não entendo, eu vou buscar mais fontes, eu vou estudar, eu vou conversar com quem entende, vou tentar, porque a fé cega, ela te leva para, justamente assim, você caminha de olhos vendados, aceitando a indicação do outro, que não é a sua, né? E isso é muito perigoso. Perigoso demais. Por isso que eu repito, conhecimento é libertador. Ninguém aqui é obrigado a saber tudo, né? Mas quanto mais a gente conversa, mais a gente estuda, ou pelo menos a curiosidade de buscar informações, como você falou, Lúcia, nos liberta, né? A gente para não ser tratado como um animal, né? Para comer na hora que o superior fala, para fazer a hora que ele fala, né? E por isso que, como você falou bem, a tipografia fez isso. E a tipografia facilitou uma outra coisa. Ela facilitou que o conhecimento fosse difundido e aí quem quisesse estudar tinha um ponto de partida. Porque pensa, alguém que vai estudar astronomia hoje, fala, vou me tornar um astrônomo. Eu vou lá e acesso aonde? Acesso o quê? Acesso os livros que já foram construídos. Então é um tijolo em cima de tijolo. Até então esses tijolos estavam afastados, né? Até eu E ainda assim, Caio, essa leitura, nós temos que relembrar o seguinte, que era permitido ainda numa sociedade patriarcal. Somente depois é que as mulheres começaram a ser alfabetizadas e ter acesso a esse conhecimento. O que talvez soubéssemos intuitivamente, mas era o marido que ainda ditava, os homens, né? O marido, os pais, os irmãos. Olha que interessante, isso daí, assim, foi um progresso, viva a tipografia, né? Exatamente. O Caio, pode falar? Claro, fica à vontade, Lucélia. Um exemplo do que a Lúcia está comentando, né? É a Hipátia, né, de Alexandria. Uma mulher, né, inteligentíssima, que pela matemática, naquela época,
ela já descobriu que a órbita era elíptica e ela, por defender o racionalismo científico, isso por volta de 400 depois de Cristo, né? Eu acho que até já comentei a respeito, ela foi morta, assassinada barbaramente pelos cristãos fanáticos, né? Que defendiam a fé cega, como a Lúcia está comentando, né? Então, o racionalismo científico, ele era rejeitado absurdamente, né? A história mostra isso. E a mulher, então, né? Ela, como espaço, né? Ela tinha pouco espaço, né? Nenhum, na verdade, né? Exatamente. Agora, talvez a gente... Vou comentar uma coisinha, Fica à vontade, Gisele. que assim, o tanto que é importante a gente buscar informação e raciocinar, eu falo em todos os sentidos. Trazendo para hoje, a gente tem acesso à informação, a muitas informações, inclusive a muitos fakes. Então, a importância da gente realmente checar a informação, da onde vem, se realmente é verdade ou não. E é tão engraçado, né? Naquela época, assim, as coisas estavam acontecendo e as pessoas foram se interessando, e coisa foi difundindo. E hoje ainda é assim, né? As pessoas estão buscando, mas eu queria deixar importante isso, né? Da gente buscar mesmo aquilo que faz sentido. A gente raciocinar sobre. Perfeito. Interessante, pegando aí o que a Gi está falando, você vê, nós temos uma doutrina que é de vanguarda, que ela abre os horizontes para a ciência, e a gente vê muito pessoas na nossa religião que ignoram isso e colocam a questão da fé como algo que não passa pelo raciocínio, né? Então, às vezes eu tenho questão, o que será que essa pessoa entende de fé? Né? Como se você fechasse os olhos para tudo que esteja acontecendo, né? E fale, não, eu tenho fé e as coisas vão acontecer como eu quero, né? Isso é muito interessante. A gente tem que se policiar mesmo. Então, Fique à vontade. Marilene, eu penso o seguinte, como a Lúcia comentou, assim, você questionar, não é? Colocar a coisa, né, sob o microscópio, usar a fé raciocinada, ele exige esforço. Muitas pessoas não querem sair da zona de conforto, né, e perceber que o que ela acredita não é verdade. Mas o médico falou, é verdade. Já pesquisou, já foi atrás. Então, uma coisa também tem que lembrar, nós, com essa atitude, não vamos ficar impunes. Por quê? Nós vamos atrasar a nossa evolução. Atrasar não, a gente... nós Puxar o freio de mão. puxar o freio de mão, entendeu? Então vamos ser corajosos, como a Lúcia colocou, a Marlene agisse, né? Vamos estudar Kardec, porque ele vai nos dar a base para a gente fazer isso está certo, isso não está, fulano diz, mas, né? Vamos ser corajosos. A fé raciocinada é a melhor coisa que a gente dá, né? Porque a fé que não é raciocinada,
É igual Jesus falou, é levantar um edifício na areia. Qualquer probleminha, ele vai cair, não se sustenta. Perfeito, pessoal, é isso É, mesmo. até porque a gente não pode perder de vista que a ciência é divina. A ciência é divina, é uma lei de Deus, né? E não é contra Deus. Não é, né? Não é contra. É uma lei. Então, todas essas descobertas aqui que nós acabamos de estudar é de origem divina, né? É que o homem não conhecia. Depois foi conhecendo, né? E a ciência, ela, como Kardec mesmo falou, ela nos mostra como Deus é muito maior do que a gente imagina. Né? A gente imagina que existe um planeta, o planeta Terra. Aí vem a ciência e fala, não, mas tem muito mais coisa aí. A gente imagina uma coisa e a nossa imaginação é muito pequena, frente à criação divina. Quanto mais a gente aceita a ciência, isso é um elogio, vamos dizer assim, a Deus. Né? Porque negar a ciência é negar Deus. Então, a religião ela entra em contradição, porque ela diz não à criação daquele que ela venera. Né? Deus criou essas leis. Como é que a gente vai falar não para isso? Em nome dele? Não, né? Então a gente tem que ter esse senso crítico para a gente perceber que muitas pessoas que negam a ciência, especialmente em nome de Deus, estão, na verdade, defendendo interesses particulares que são totalmente contra as vontades de Deus e as lições de Jesus, né, que nos trouxe aqui. É isso aí, pode ficar à vontade. Quem quer falar? Marleninha, e é Vai lá, interessante, Roque. Marleninha, essa questão que eu fico pensando, assim, durante esse capítulo que nós estávamos estudando, eu fiquei pensando, todas essas descobertas, a evolução que tivemos acerca do universo, né, a descobertas dos sábios, né, de todos os pesquisadores, todos os cientistas, e nós, como os espíritas, né, acreditamos na imortalidade da alma, que a planeta Terra não é o único planeta habitado. E isso vamos dizer, é uma lei divina, né? Eu acho que ela ainda se revela como uma lógica, né? É racional isso, mas nem todos acreditam. Tem os seus pontos de vista filosófico, a questão da fé cega, né? Isso não ultrapassa o que nós buscamos como verdade. É interessante isso. Tem todo o universo habitado, né, por uma questão da própria lógica da lei divina, né, que é certa. Né? E eu converso com pessoas falando, nossa, Roque, você é doido de falar isso. Né? É uma questão de que fala, não, isso não existe. Né? Isso é coisa do demônio. E é interessante isso, né? Perfeito, Roque. Então nós terminamos o capítulo 5. Agora a gente vai entrar no capítulo 6. Isso aí é bravo, hein? Marlene, você tirou as palavras da minha boca. Jura? Nossa Senhora. Eu falei para o Tom, vamos ver se agora eu entendo isso. Eu não ia usar o termo bravo, mas eu falar, gente, aqui o bicho pega. Precisamos de um físico aqui, hein? Exatamente. Então, Lucinha. Ai, vamos lá. Se existir algum físico entre nós, que se manifeste. Porque eu sou de humanas. Mas uranografia geral, no nome desse capítulo, capítulo 6. Esse capítulo, esse asterisco que está aí, é porque ele foi extraído, né, textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862
em 1863, sob o título de Estudos Uranográficos, e assinado. Então, eu falei assim, credo, Tonho, agora vai entrar num assunto que eu sou zero. Aí o Tonho falou, nossa, isso aí eu quero ver. Aí ele falou isso, ele falou assim, esse aí foi ditado tudo pelo Espírito do Galileu. Eu falei, vixe, é por isso. Está explicada a complexidade e a profundidade, né? Mas nós estamos fazendo um estudo em grupo, a gente vai tirar o máximo que a gente conseguir e vou só dar uma entradinha, a gente já está encerrando aqui o nosso horário, mas a gente começa falando de espaço e tempo, né? Logo no começo, a gente vai falar também sobre matéria, né? Tudo que está aí. Mas espaço e tempo é uma discussão filosófica, né? Como toda discussão filosófica, sem fim, né? Então, especialmente no estágio evolutivo que nós estamos, né? Nós somos muito grosseiros ainda. Para nós, tudo tem que ter um espaço delimitado, tudo tem que ter um tempo delimitado, né? Nós temos dificuldade de enxergar além disso. E é esse Kardec vai trabalhar, né? Quando a gente pensa espaço infinito, infinito é aquele que não acaba. Eu vou só dar uma pincelada, mas Kardec vai adentrar com mais, obviamente, com mais propriedade, né? Com o Galileu, né? O espaço, é difícil imaginar um espaço que não tem fim, que não acaba. Mas Kardec traz argumentos, Galileu, né, através aí da codificação de Kardec, traz argumentos que nos demonstram que o contrário também não dá para pensar, é impossível. Se a gente imaginar que o universo tem um fim, né, então o universo vai até ali. Aí vai vir alguém e vai perguntar, mas se ele vai até ali, o que tem depois? Então é nisso que a gente vai entrar, né? Nessa infinitude do universo, a relação do tempo também. Nós estamos progredindo aí no estudo do tempo. Eu li a biografia do Stephen Hawking, é muito interessante. Ele fala sobre buracos negros. Eu entendi uns 10% do livro, mas tudo bem. No livro, ele vai falar como o tempo é relativo, como a gente ainda é preso a essas ideias, mas que com o passar do desenvolvimento da ciência, a gente vai entendendo uma relação que tem entre o espaço e o tempo, né? Então vamos lá, dar uma entradinha, uma pinceladinha, uma degustação do que a gente vai enfrentar. Ô, Caio, mas falando sério, é Lucélia, a Lúcia e a semana que vem a Ana Luísa, elas ajudam bem, viu? Ah, percebi. Marleninhas. É verdade, Lu. Vocês não sabem, isso aí é a especialidade do pai. Ah, gostei agora. Tá vendo? Eu achei o José Mauro com uma feição que ele está entendendo tudo. Lúcia, você conseguiu descobrir em mim minha tranquilidade? Você sabe por quê? Oi. Por causa dos professores. Você saiu bem. Ué. Eu não tenho que preocupar, os professores tudo bom, tudo nota 10. É mesmo, Mauro, agora eu adorei. Ué, eu não tenho que preocupar. Isso igual eu falava com meus amigos, eu não perco o sono porque eu devo para os outros. É os outros que tem que perder o sono, eu não. Eu vou entrar nessa também, Zé Mauro. Ué. Uma boa ideia, Zé Mauro. Aí, é só, hein, Caio? Oi, com vontade. É só o tempo que vai explicar para nós. Se a gente entender o tempo, né, Zé? O tempo explica, né? Mais tarde é complicado dizendo que espaço e tempo é relativo e que tempo não existe relativamente. Aí danou tudo, viu, Zé Mauro? Danou tudo, né, Lúcia? Não, mas tudo dá certo, vai dar certo. Agora vocês tem um professor da USP
Eu esqueci o nome dele agora. Ele faz uns vídeos no Instagram, é um cara até engraçado. Ah, eu acho que eu sei, né, o Marcelo? Ah, me fugiu, não sei se é Marcelo. Ele fala assim, ó. Eu assisto é Marcelo, esqueci o nome. Glazer. Não é, é Não, um... Glazer, Não. Nos Estados Unidos, o Glazer. mas ele é brasileiro, né? É brasileiro, mas É. ele dá aula lá. Ele é ótimo, né? Não, esse professor que eu tô falando, se vocês verem o rosto dele, vocês vão saber. Ele é bem na TV Cultura e tal. Ele fala assim, ó. Se uma pessoa conseguiu escrever, a gente consegue entender. Porque ele fala, não é possível. O cara teve que pegar todas as informações soltas e o mínimo que a gente tem que fazer é entender. Ele fala isso brincando, lógico, né? Mas esse nós vamos tentar fazer aqui. O Kardec, ao longo do... Acho que é no finalzinho, mas o que Kardec vai fazer aqui conosco, pelo menos nesse início aqui? Ele vai desenvolver o espaço e o tempo, porque, imagine, o tanto que é difícil entender Deus, por exemplo, né? Definir Deus. Né? Além dessa definição que a gente acaba, que está correta, claro, mas que a gente acaba decorando, né? Que é a causa primeira de todas as coisas e tal. O tanto que é difícil entender a infinitude de Deus, Deus sempre ter existido, o universo ser infinito, né? Quando ele está falando de espaço. Então, Kardec ele vai desenvolvendo o raciocínio e a gente dá para entender. Né? Talvez a gente não extraia tudo, né? Mas a gente consegue entender o que ele está querendo dizer com isso. E eu percebi, assim, ao longo do estudo da Gênese que a gente está fazendo aqui, que talvez nós temos que nos preocupar, não digo mais, mas o mesmo tanto. Não só o que Kardec quer dizer, mas por que ele está dizendo isso. Porque Kardec pode vir com informação pronta e falar, gente, vou explicar para vocês, é isso. Kardec, em nenhum momento quer isso. Ele vem demonstrando para que a gente acompanhe o raciocínio e a gente entenda com fundamentos como nós chegamos ali. Né? E nos pontos que ele não consegue explicar, ele diz, olha, aqui nós temos que esperar a ciência e tal. Então, se a gente conseguir acompanhar o raciocínio dele, mesmo que a gente não consiga dar uma aula depois, a gente conseguir entender o raciocínio dele e por que ele está trazendo esse raciocínio, a gente já vai conseguir crescer muito. Porque a fé raciocinada é essa. A gente fala tanto de fé raciocinada, mas o que é a fé raciocinada? É a fé que advém do raciocínio. Kardec podia vir chegar e falar, Deus é infinito. Está errado? Não está. Mas não é isso que ele quis fazer. Ele quis desenvolver tudo, os atributos de Deus. Vocês lembram quando a gente deu cada atributo? O porquê que é, o porquê que não pode ser. Então, por que ele veio trabalhando aquilo? Por que é, por que não pode ser? Para a gente ter um fundamento. E agora a gente vai entrar nisso. Ô, Caio, você Oi? falou aí assim, Deus é infinito, está errado? Eu assisti uma palestra, eu não vou lembrar o nome da palestrante, era uma mulher, que ela fala que está errado, porque Deus, ele está além do infinito. Nós é que estamos inseridos no infinito. Deus está além do infinito. Quando ela falou isso, assim, deu um bug na minha cabeça. Porque realmente, né, nós estamos inseridos no infinito, mas Deus está além. Olha que profundidade o negócio. Não é a NET, não, Lúcia? Não é. Não. Eu vou procurar, porque quando ela falou isso, mas ficou tão marcado, Marlene. Mas é verdade, isso aí procede. Porque Deus está além do infinito. Ela falou assim, você enquadrar Deus no infinito... Empobrecer, né? Exatamente. Ela falou, ele está além, ele está depois do infinito. Tão grande, olha, imagina, tão grande é a nossa pequenez. Que nós estamos no infinito e ele está além do infinito. Tá vendo, Lúcia, por que eu fiquei tranquilo?
José Mauro, eu acho que você conviveu com Galileu. Vai buscando aí nas suas experiências passadas, porque eu acho que você vai ser de grande valia no nosso próximo estudo, viu? Ué, quem sabe, né? Quem sabe, né? A gente não tem nem vocabulário, né, para conseguir expressar tudo, né? E essa informação que você trouxe, Lúcia, a melhor expressão de todas foi da Marlene. A hora que você falou que Deus está além do infinito, ela coçou a cabeça assim. Meu estômago doeu, viu, Lúcia? Eu fiz a mesma coisa quando eu ouvi. Eu falei assim, gente, eu não consegui compreender num primeiro momento. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas o infinito é o infinito. Além do infinito, eu pensei, nossa, mas eu sou muito pequena mesmo, né? É que a gente não tem vocabulário e não tem termos, né, conhecimento para conseguir dimensionar aí o tamanho de Deus, né? Caio, Fica à vontade. eu vou ser sincera. Quando a Lúcia falou que Deus vai além do infinito, aí realmente meu estômago doeu, porque quando a gente tenta pensar, né, no universo infinito, a gente não consegue dar uma coisa, para mim, dá uma coisa ruim, assim, no estômago. Não tem palavras, nós não temos. Então, eu não consigo, gente, eu estou sendo sincera. Toda a vida me deu um nó no estômago. Gente, boa noite, fique com Deus. Comentando que Deus vai além do infinito. Ai, trouxe o corpo inteiro, Lúcia. É mesmo, é mesmo. Dona Honória até rapou fora já. Eu acho que eu compliquei demais. Mas foi bom, Lúcia. Lucélia, Oi. sabe o que é? É que eu vou falar com visão de míope, porque eu sou míope. O míope tem que chegar mais perto para ver. Então, nós estamos caminhando. A hora que nós chegar mais perto, nós vamos ver. E depois nós caminhamos mais um pouco, chega mais perto, vê mais um pouco. E é assim. A vida inteira foi desse jeito e não vai ser diferente. Né? Então, vamos tocando o barco. É. Né? Não falei, Caio, que o Zé Mauro já começou a acessar? Você viu? Eu conheço, eu tenho a visão além do alcance. Então, eu tenho visão para infinito, Caio. Eu vou separar uns trechos pro Zé aqui. Pode deixar por conta dele, né? Você me fala à noite que for que eu vou faltar. Ó, pessoal, então, beleza, deu nosso horário aqui. Se puderem dar uma lidinha também, pode coçar a cabeça, dar um nó, não tem problema. Depois a gente reúne aqui e tenta espremer o máximo que a gente conseguir, porque o conhecimento realmente é muito denso, mas se Galileu escreveu, se Kardec entendeu, nós também podemos. A gente também não pode achar que a gente não dá conta do serviço, não, nós damos. Né? Às vezes fica meio com as falhas, mas nós vamos dar conta do serviço. Tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Ou a gente pode